Boa noite a todos. Falar novamente que eu estou feliz por estar aqui é chover no molhado, né? Mas eu repito, é uma grande felicidade, né? A oportunidade que esta casa nos dá de compartilharmos. Não é o que a gente sabe, porque a gente não sabe nada. Aquele que pensa que sabe tudo é o que menos sabe. Compartilharmos aquela vontade, né, que a gente tem de aprender. E o pouquinho que a gente aprende é muito bom quando uma casa oportuniza para a gente vir passar. E hoje nós vamos falar da candeia e do alqueire, né? Nós vamos começar um capítulo novo. Então, nós vamos aprender que aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, eu vou falar da doutrina espírita porque é o que nós estamos aprendendo aqui. Nós estamos numa casa espírita, que a gente não deve guardar para nós, que nós precisamos passar para o outro, que nós precisamos acender a luz do outro com a nossa luz. Então, é isso que nós vamos falar hoje, mas antes, né? Costume da casa, antes do Evangelho, então, fazer uma questão de O Livro dos Espíritos, e a que me coube hoje, na sequência do estudo, é a parte segunda, que estamos estudando aqui, né, João? Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, Mundo Normal Primitivo. Questão 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Então, Kardec indagou dos espíritos, para os espíritos, se eles ocupam uma região determinada e circunscrita. O mundo dos espíritos é ali, ou é acolá. O tio Zeca está localizado aqui, né? Nas proximidades da cidade de Lourdes. Buritama está lá. Será que o mundo dos espíritos é assim? Olha o que eles responderam para Kardec. Estão por toda parte. Olha que lindo, gente. Os espíritos estão por toda parte, portanto, eles estão aqui. Eles estão ali, eles estão lá, em Buritama, no mundo. O mundo está povoado pelos espíritos. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Somos espíritos, ora estamos aqui encarnados, né, para podermos fazer as nossas provas, passar pelas nossas expiações, voltaremos para o mundo espiritual e Deus está sempre nos usando porque somos instrumentos. Estou falando somos porque um dia nós vamos desencarnar. Seremos espíritos desencarnados. E nem todos podem, nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso, há regiões interditas aos menos adiantados. Olha, a necessidade que nós temos de evoluir para podermos alçar voo, para podermos buscar mundos mais adiantados. Que não fiquemos na zona da periferia, porque somos espíritos, porque somos criaturas inferiores, né? Mas nós podemos. Como vai dizer a lição de hoje, a gente pode crescer, a gente pode evoluir, para que a gente possa não ter para nós essas regiões interditadas, né, gente? A gente não pode ir a todo lugar. E isso é uma verdade, tá, gente? O Livro dos Espíritos é ditado dos espíritos. Então, vamos crescer, vamos evoluir em sabedoria intelectual, mas principalmente em moral,
para que a gente possa alçar voos e quando a gente desencarnar, estivermos na condição de espírito desencarnado, a gente não ter zonas nem regiões interditadas para nós. Essa questão daria um estudo, como eu sempre falo, mas o objetivo do nosso estudo é o Evangelho. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Bacana esse capítulo, viu, gente? Nós vamos aprender, né? O que é que nós temos que fazer com os ensinamentos que a gente busca aqui na casa espírita. Candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Itens de 1 a 7. Isso significa que nós vamos ficar aqui até a meia-noite hoje, né? Porque são 7 itens que devem ser estudados. Mas o João colocou lá para nós que é só 35 minutos. Então, a gente tem que ficar de olho, né? De olho no relógio. Vamos lá. Nós vamos primeiro, eu acho que a maioria aqui sabe o que é uma candeia. Principalmente aqueles que viveram em fazenda, em sítio, né, antigamente, que a gente usava lamparina. Olha lá, vela de cera ou pequeno aparelho, na época de Jesus era assim, viu, gente? De iluminação, o mesmo que lamparina. Quem daqui conhece uma lamparina? Quem já viu uma lamparina? Né? E a gente dormia com a lamparina acesa, amanhecia com o narizinho tudo preto, assim, né? Porque o combustível que abastecia a lamparina era querosene, na minha época de sítio, né? Então, a gente amanhecia com o narizinho preto de aspirar, né? Aquela fumacinha oleosa, né? Da querosene. Então, a candeia é isso, para os mais novos, né? Isso também é uma candeia, tá? O lampião também é uma candeia e assim sucessivamente. E o que é o alqueire? A época de Jesus, gente, usava-se a mesma palavra para designar vários objetos. E até hoje ainda é assim, né? Nosso vocabulário é meio complicado. Então, alqueire, recipiente, bolsa, cesto, balaio. Nós conhecemos mais o balaio. Eu acho que todo mundo aqui conhece o que é um balaio, né? Então fica mais fácil para a gente quando a gente pensa na lamparina e no balaio. Não é verdade? Como está aparecendo aqui na imagem. Então, era bolsa, cesto, eu coloquei lá balaio, para grãos de cereais. E também unidade de medida de superfície agrária. Né? Um alqueire, 2 alqueires. Mas, no nosso caso, hoje, na parábola de Jesus, é uma lamparina e um balaio. Que fica muito mais fácil para a gente, né? Ninguém acende uma luz ou uma lamparina para pô-la debaixo do alqueire. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo do balaio. Não é verdade? Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro. Candeeiro era uma pecinha que colocava assim na parede, fixa, para colocar a lamparina, certo? Que ela ficava numa altura que pudesse clarear o cômodo da casa todo. Porque se a gente colocasse a lamparina embaixo da mesa ou embaixo da cama, não tinha condições de clarear coisíssima nenhuma, né? Então, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. É uma anotação de Mateus, que está no capítulo 5 do seu Evangelho, versículo 15. É aquilo lá, né? Que nós já vimos. A luz simboliza o esclarecimento. Aí aqui já começa a clarear para nós a parábola, né? A luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo capazes de nos
transformar para melhor. E todos nós temos uma luzinha aqui dentro dos nossos corações. Uns têm a chama um cadinho maior, outros um cadinho menor, outros têm a fagulha de um fósforo quase apagando, mas todos nós possuímos essa luz interior aqui dentro. E o que o Evangelho vai falar para nós? Que nós precisamos desenvolver mais essa luz, para que ela possa, além de clarear-nos, ela também possa clarear os outros, os que estão à nossa volta. Que tudo aquilo que a gente aprende de bom nesta existência, nós não podemos colocar embaixo da mesa. Nós temos que expandir. É isso que a gente faz com o nosso Evangelho. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos colocando a candeia em cima do alqueire. Nós estamos tentando, com a nossa apoucada, inteligência, sabedoria, transmitir para vocês, de um modo simples, de uma maneira que talvez a gente que quer falar muito, a gente acaba atrapalhando. Então a gente vai muito pelas letras do Evangelho, não é? Na sequência do Evangelho encontra-se outra anotação. Ninguém pôs, é de Lucas, viu gente? Mas é quase a mesma coisa. Ninguém pôs, acende uma candeia e a põe debaixo da cama, o alqueire, né? Coloca assim sobre um candeeiro, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa escondida que não haja de ser mostrada, nem escondida que não haja de saber-se pública. Tudo que parece que está embaixo da mesa, embaixo do alqueire, um dia será descoberto. Só que para isso, para vir à tona essa descoberta, os corações precisam estar adubados. Os corações precisam estar receptivos. A candeia simboliza instrumento de iluminação cuja chama, alimentada pelo óleo que abastece, afasta a escuridão reinante. O que isso significa? A candeia, ela é alimentada por um óleo, na minha época era querosene, que afasta a escuridão. Se nós apagarmos essas candeias que estão acesas aqui, neste recinto, nós vamos ficar no escuro. À medida que a gente acende, a gente vai afastar a escuridão que reina neste ambiente. Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida, à mente iluminada e enobrecida de valores morais que afasta as trevas da ignorância existentes na humanidade. Então, o papel da candeia na nossa vida é isso. Enobrecer os valores morais que todos nós temos em germe dentro do nosso coração. Todos nós temos a sementinha das virtudes dentro de nós. Todos somos filhos de Deus e temos tudo que Ele deu para um, Ele deu para o outro. Mas Ele deu também o livre-arbítrio. Cada um acende a sua candeia no tempo que quiser. Mas a responsabilidade de viver na escuridão por mais ou menos tempo também é minha. Se eu deixar de acender a minha candeia. Ou se eu colocar a minha candeia debaixo da mesa. Se eu não enobrecer os valores morais que essa doutrina traz para nós,
eu estou colocando a minha candeia embaixo do alqueire. O Evangelho aí está como presente do céu. Gente, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um presente dos céus. É uma coisa divina. Para que o ser humano, nós, nos inundemos com suas luzes. É para clarear mesmo. É para a gente buscar. Mas basta buscar. Vir aqui, ouvir, sair e não praticar? Basta? Não basta. Então, o Evangelho aí está como presente dos céus para que o ser humano se inunde com suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com os seus ensinos eternos. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tentando, revigorar as nossas energias, nos inundarmos com a luz que esses ensinos nos trazem, e enriquecer, gente, a nossa vida, enriquecer o nosso dia a dia, o nosso aprendizado. E tudo que a gente aprende eterniza dentro de nós. Tudo que a gente aprende de bom, a gente leva conosco quando a gente passar para o lado de lá. E tudo que a gente aprende de ruim também a gente leva. Então, vamos inundar com as luzes do bem que o Evangelho traz para nós. O Espiritismo, em particular, como revivescência do cristianismo, também aí está ofertando-nos os tesouros imperecíveis da codificação. Então, nós lembramos que lá atrás veio Moisés, depois veio Jesus, que são as 3 revelações, e por último veio o Espiritismo, que é a revivescência do cristianismo. Ele veio ensinar tudo o que Jesus ensinou, mas no linguajar dos espíritos, mais fácil para que nós pudéssemos analisar as parábolas de Jesus. Olha que bênção que é o Espiritismo na nossa vida. É a revivescência do cristianismo. Então, tudo aquilo que Jesus ensinou à sua época, e nós estávamos lá, podemos ter certeza disso, que nós somos espíritos já bem antiguinhos, Então, nós precisamos caminhar, nós precisamos aproveitar, nós precisamos interiorizar esses ensinos e fazer com que essa luz que habita em nós, que muitas vezes é como a fagulha de um fósforo apagando, que ela possa clarear, que ela possa crescer. E esse crescimento depende daquilo que eu faço com as coisas que eu aprendo aqui, com esse evangelho de luz, com o Espiritismo. Olha o interessante aqui nesta imagem, Reconhecendo no Espiritismo o cristianismo redivivo, o que falta para me tornar uma fonte viva dos ensinamentos de Jesus? O que está faltando para que a minha candeia ilumine mais e mais? O que será que está faltando? Eu acho que ensinamento a gente já tem bastante. O aprendizado, que a gente vem aqui toda semana e busca, e a gente vai no Discípulos de Jesus, segunda, terça, quinta, sábado, vamos estudar. As pessoas perguntam, mas você vai de novo, o que você vai fazer lá? Nossa, vai virar santa. Tá bom, põe meu nome lá no caderno, hoje eu não posso ir. A gente põe. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos tentando fazer com que a nossa luz interior
com esses ensinamentos, ela possa brilhar mais. Porque é isso que o Evangelho está pedindo para nós. Então, vamos ver, né? O que falta para eu me tornar, né, uma fonte viva desses ensinamentos e ser luz interior e que eu expanda essa luz para todos. Para atingir o sagrado objetivo de sermos luzes bem, que clareia muito, né? É necessário viver como mestre as inesquecíveis lições de seu evangelho de amor e paz, de sacrifício e conversão. Só isso. Simples assim. Fácil, não é? Não é tão difícil, gente. É que nós é que somos fracos. Nós é que damos 2 passos para frente e 3 passos para trás. Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Olha, o Mestre está entre nós há 2024 anos. E nós ainda não aprendemos as suas lições de amor, de vida e de paz. Então, Evangelho de amor e paz, de sacrifício e conversão. Aí Allan Kardec é o missionário sublime que revela e prepara sempre sob o comando dos espíritos. Gente, o espiritismo não é de Kardec. Não foi Kardec que inventou o espiritismo. Kardec foi um instrumento, um apóstolo que veio para codificar o espiritismo. Mas as lições são dos espíritos, muito embora Kardec era chamado de o bom senso reencarnado. Ele também era um sábio. Não é à toa que ele foi escolhido, né? Para ser esse apóstolo que veio codificar o espiritismo e deixou tudo mastigadinho para nós. Eu costumo pensar muito no trabalho que Kardec teve para começar lá das mesas girantes, gente. E chegar onde chegou. E hoje, olha o que é o espiritismo na vida de todos nós. É muito lindo. Se a gente começar a ver a história do espiritismo, que eu sei que foi falado aqui esses dias também, né? Que os meninos falaram num tríplice aspecto, né? 3 homens falando da doutrina, muito bom, né? A gente precisa falar muito mais sobre a doutrina. E Jesus é o Mestre Supremo que renova e ilumina. É o nosso Mestre que renova e ilumina. É de Emmanuel, este pedacinho, né? Do livro Perante Jesus. Então, olha isso. É isso que nós precisamos fazer para que a nossa luz brilhe um pouco mais, né? Aí vem mais uma citação evangélica. Por isso que eu falei que nós vamos ficar aqui até a meia-noite. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Pô, se não é para esconder a candeia debaixo do alqueire, por que Jesus falava por parábolas? De uma maneira difícil de se entender, né? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, aos discípulos, aos apóstolos. Mas a eles, a humanidade, né? Isso não lhes foi dado. Por quê? Os discípulos eram privilegiados? Não. Porque a humanidade não estava madura para receber como os discípulos recebiam as verdades de Jesus. Então, falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. Eles viam, ouviam, mas não compreendiam.
E às vezes a gente estuda e a gente percebe que muitas vezes nem os discípulos a quem Jesus falou mais claramente não entendiam as parábolas de Jesus. Mas eles, em particular, num colóquio com o mestre, eles perguntavam e Jesus falava para eles o que significava. Mas muitas criaturas não entendiam. Aí veio o Espiritismo e os espíritos tirando o véu da letra. Olha como fica fácil a gente aprendendo hoje a parábola da candeia. Que Jesus não pôde falar. Porque, gente, vamos pensar se Jesus estava lá bem pertinho da era de Moisés e aquela humanidade sofrida, truculenta, era olho por olho, dente por dente. Era com isso que eles estavam acostumados. De repente chega Jesus e fala para oferecer a outra face, que é para amar o inimigo. Como é que eles iam receber essas verdades? Então tudo teve que vir assim bem devagarinho, né? Para as criaturas irem se acostumando com essas verdades e aceitando. Porque Jesus sabe de todas as coisas. Então esta foi uma anotação de Mateus, que está no capítulo 13, versículos de 10 a 15 do seu Evangelho. Jesus falou por parábolas porque suas palavras não eram para ser compreendidas pela racionalidade do nosso cérebro. Ele sabia que a inteligência das criaturas daquela época era mais apoucada, né? E sim pela ingenuidade do nosso coração. Coração ingênuo, gente. O coração puro daquelas criaturas, né? Ele teve a sensibilidade necessária para falar com a humanidade de maneira simples, singela, mas muito eficaz e profunda. E ele falava por parábolas pela necessidade de serem as criaturas daquela época ainda muito incompreensivas. Parábolas, então, são comparações de algo conhecido, como ele usou o alqueire e a candeia, ou seja, o balaio e a lamparina, conhecidos do dia a dia comum, como a candeia e o alqueire, para explicar algo desconhecido. Ele usou a semente da mostarda para falar da fé. Ele usou a candeia e o alqueire para falar da nossa luz interior. A parábola da candeia revela o quanto é importante fazer a divulgação das verdades espirituais. O quanto é importante a gente expandir, a gente colocar o nosso evangelho a descoberto para que as pessoas possam estudar, admirar e aprender. Então Jesus, descendo das esferas de luz da espiritualidade superior, né, à Terra, ele desceu à Terra, teve por meta orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Esse foi o papel que Jesus veio fazer aqui. Ele não tinha necessidade de reencarnar na Terra, mas por amor, para expandir aquela luz que ele tinha dentro do seu coração, ele veio. E a meta era nos orientar na direção do aperfeiçoamento. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo com tanta informação? Com tanto evangelioterapia, com tanto estudo? Porque cada vez que a gente vem aqui, a gente estuda uma coisa. Então nós já temos
conhecimento suficiente para direcionarmos esse aperfeiçoamento que tanto Jesus falou na sua época e que hoje os Espíritos falam para nós. A infinita ternura de sua alma angelical sugere-nos incisiva e amorosamente o esforço benéfico. Precisamos nos esforçar. Não podemos ficar como parasitas, na zona de conforto. Vou deixar para a próxima encarnação, porque nesta não estou disposto a renunciar às coisas materiais que me fazem tão bem. Brilhe a vossa luz. Olha o que é que ele veio falar para nós, que era para a gente fazer um esforço benéfico. Brilhe a vossa luz. Coloque essa candeia para vibrar. Vamos crescer em espírito, não é? O interesse do Senhor é que os seus discípulos de ontem, nós, né, gente? Nas vidas passadas, de ontem, de hoje e de qualquer tempo, sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, esclarecida e fraterna. Esse é o interesse de Jesus. Olha que irmão, papel de irmão mais velho, como o João sempre fala, né? Que irmão nós temos, gente? Nós precisamos valorizar o que esse irmão veio passar para nós. Mas o que é que nós fazemos? Deixa para lá. Deixa para outra existência, porque essa eu não estou afim de aprender. E os vícios, né? Não estou afim de largar. Deixa a minha luz apagada mesmo, que eu acho que é melhor, né? Aqui na Terra, vivemos em constante nevoeiro. Muita sombra nos rodeia. Por conta dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos atos, né? Mas a luz que vem do céu nunca se apaga. A luz está sempre para nós, mas nós nem sempre estamos para a luz, porque somos trevas. A gente abafa essa luz que vem do céu com os nossos pensamentos torpes, com a nossa invigilância, usando o livre-arbítrio de forma desconectada da verdade. As portas dos céus permanecem abertas, nunca foram fechadas. Os ensinamentos, eles estão vindo de cima para nós. Mas nós viramos as costas para as portas dos céus. Ela está aberta para nós, mas nós não estamos abertos para ela. Por força da lei do progresso, a verdade chega à medida que o ser humano evolui. Então, gente, cada coisa vem no seu tempo. Se os espíritos ainda não disseram tudo, é porque nós não estamos preparados para receber todas as verdades que eles detêm. Então, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo como ser humano, como criatura de Deus que somos, as verdades vão chegando. E aí fica mais fácil da gente aceitar, da gente praticar. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Então, a pressa é nossa de nos melhorarmos, de intensificarmos a luz que existe em nós, porque quanto mais a gente intensificar essa luz que existe em nós, mais probabilidade nós temos de reencarnarmos num planeta regenerado. Não mais de provas e de expiações. Mas se a nossa luz permanecer apagada,
muito dificilmente nós vamos alçar voo para um planeta melhor. Não se dá qualquer alimento a um recém-nascido, então as coisas têm que ser gradativas. Não se ensina a regra de 3 para crianças que estudam no ensino fundamental 1. Cada coisa no seu tempo. Assim também são as verdades dos céus para todos nós. Sabemos que nem todos estão predispostos a acolher a luz. Tem gente que não quer mesmo, viu, gente? Prefere ser sombra. Manda a prudência, entretanto, que se gradue a transmissão de qualquer ensinamento à capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, de vez que uma luz intensa demais deslumbraria ao invés de esclarecer. Olha lá, a verdade é como uma luz, é preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ofusca. Se a gente apagar essa luz, ficarmos aqui 2 minutos com a luz apagada, a hora que acender a luz, a gente dá uma piscada assim, né? Ofusca um pouquinho. A verdade também é assim. E tem gente que além de ofuscar, né, se deslumbra, fanatiza. E sabe que o fanatismo não leva a lugar nenhum. Fanatismo é uma paixão que dá e passa. Esta é a razão de Jesus colocar parte dos seus ensinos, os mais complexos, sob o véu dos símbolos. Sobre a caridade, por exemplo, Jesus falou abertamente a todas as criaturas. Ele não fez parábola para ensinar a caridade, porque não era necessário. Mas alguns ensinamentos mais complexos, ele teve que falar por parábola, senão ele não seria compreendido. E encerrando, né? O conhecimento é luz que dissipa as trevas da ignorância. É luz que esclarece e elucida. Mas é ao mesmo tempo luz que responsabiliza. Aqui é que mora o problema. Por que ninguém quer aprender? Porque uma vez aprendendo, esta luz nos despe de todo e qualquer atenuante do eu não sabia. Porque nós já sabemos. Aí quem sabe, por isso que fala, a quem muito tem, muito será dado. Parece uma redundância, né? Aquele que mais tem, mais será dado. Aquele que menos tem, tudo que tem ainda será tirado. É aqui, gente. Olha aqui a responsabilidade da gente crescer em espírito, da gente evoluir. Aquele que é ignorante, quando ele vai desencarnar e vai chegar lá no mundo espiritual, ele não sabia dessas leis. Ele não teve contato com o espiritismo e com nenhuma religião que pudesse ensinar. Eu puxo a brasa para a nossa religião, porque para mim é a que mais esclarece. É a que tira o véu mesmo das coisas, né? E deixa a descoberto, para que a gente possa entender e usufruir e colocar em prática. Então aquele que não sabe vai chegar lá no mundo espiritual, ele vai alegar desconhecimento? Ai, realmente eu não conhecia. Mas e nós, que já temos assim algumas horas de aprendizado, algumas horas de cadeira, vou alegar o que lá no mundo espiritual? Você não sabia, Dala? Então você foi uma fraude? Então aquilo que você passava, você nunca nem tentou exercer? Então aí a coisa vai ficar preta para mim. Por isso, gente, que ninguém que vem aqui à frente é santo. Ninguém. E nem tudo que a gente fala, a gente já faz. Eu não tenho vergonha de falar. Porque se nós esperássemos alguém virar santo para vir aqui para falar alguma coisa, não ia falar nada, ninguém.
Ia ficar todo mundo mudo. Todo mundo com a candeia debaixo do alqueire. Então, a gente faz o que a gente pode, né? Olha lá. Você é luz no mundo. Você é luz no mundo. Nós somos luz do mundo. Todos nós somos luz do mundo. Nós temos aqui, ó, a nossa luzinha aqui dentro. Brilhe e irradie essa luz. Busque praticar aquilo que você aprende aqui. Dala. Busque praticar aquilo que você fala aqui. Nem sempre a gente consegue, mas a gente vai tentando, até que um dia a gente chega lá. Então é isso. Eu vim preparada para cantar uma música, mas eu não vou cantar, tá, gente? Não vim preparada, eu vim pensando em cantar. Porque essa música, Deixa a Luz do Céu Entrar, ela encaixa perfeitamente, né, na fala de hoje, né? Mas como eu não vou cantar, tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. É isso. Vamos deixar a luz do céu entrar nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe a todos.